A razão tem limites. Veja bem, estamos dizendo que a razão tem limites. E, pelo que vimos até agora, nos outros vídeos, eu diria que já temos certa segurança para falar isso. Por quê? Olha, estamos estabelecendo um argumento. E nesse argumento, do lado de cá, temos premissas. E, como premissas, temos aquele problema do tempo e o teorema da indecidibilidade de Turing. E tais premissas é o que nos convence a concluir que a nossa razão tem limites. A razão tem limites. Mas a questão é que ainda queremos mais. Queremos mais premissas. Mais premissas para que possamos concluir com mais segurança que a nossa razão tem limites. E nesse sentido, vamos adicionar mais uma premissa. Vamos adicionar o teorema da incompletude de Gödel. O teorema da incompletude de Gödel, eu diria que é um dos resultados mais espetaculares do século XX. É um teorema demonstrado por Gödel na década de 1920 na sua tese de doutorado. Na verdade, são dois os teoremas de incompletude de Gödel. E, nessa nossa discussão, vamos usar um deles. Eu diria que uma boa referência para estudar tais teoremas é o livro do Smith. Observe esse livro, um livro inteiro que trata dos teoremas de Gödel. Isso já é um indicativo de que isso não é nada trivial. É isso mesmo. Em geral, a gente estuda um livro como esse na pós-graduação. Na pós-graduação de um curso de ciência da computação, de um curso de lógica, de matemática, assim por diante. Por quê? Porque o raciocínio usado na demonstração dos teoremas decididamente não é trivial. E espero que você possa um dia ter o privilégio de poder estudar e compreender tais demonstrações. Pois certamente é um consenso de que tais demonstrações representam um dos ápices da cognição humana. É algo realmente incrível, de uma genialidade incomparável. Mas enfim, sobre o que falam tais teoremas. Observe que um teorema que demanda um livro inteiro para demonstrar e que é considerado na pós-graduação, fica até difícil para a gente falar sobre ele de uma forma, digamos, de uma maneira informal. Mas é isso que vamos tentar falar aqui. Afinal, sobre o que falam tais teoremas, os teoremas de Gödel. Eles estabelecem limitações sobre os mecanismos de prova dos sistemas axiomáticos da aritmética. Isso mesmo. Estabelecem limitações. Como? Limitações sobre o quê? Sobre mecanismos de prova. Onde? Nos sistemas axiomáticos da aritmética. Mas aí você vê esse tanto de coisa escrita e puxa, o que são tais coisas? Vamos por partes. Primeiro, mecanismos de prova. O que é isso? É claro que nós não vamos apresentar aqui a definição de um mecanismo de prova da aritmética, não é isso. Mas só para você ter uma ideia, o que é isso?
Veja bem, por exemplo, um mecanismo de prova. De A e A implica B, eu deduzo B. Tenho aqui um mecanismo de prova, uma regra de inferência, que é usada em mecanismos de prova, na aritmética, por exemplo. Enfim, em outras palavras, né? Um mecanismo desse, um mecanismo de prova, poderíamos dizer de um jeitão para provar coisas formalmente. E, nesse jeitão, partimos de certos primeiros princípios, chamados de axiomas. E usamos o mecanismo de prova na direção de conclusões. Usando o quê? As regras de inferência do mecanismo de prova. Puxa, é mais ou menos o que fazemos no dia a dia, claro, quando queremos provar algo para alguém. Os matemáticos sabem muito bem o que é isso. Mas ainda falta falar um pouco mais, né? E essa coisa aí de sistema axiomático, o que é isso? Bom, de uma maneira simplificada, um sistema axiomático é o conjunto de tudo isso. Tem axiomas de cá, um mecanismo de prova no meio ali, que pega os axiomas e a partir dos axiomas conclui algo. Ou seja, num sistema axiomático temos axiomas mais regras de dedução que definem o mecanismo de prova. Então, ele parte de axiomas na direção das conclusões. Esses axiomas são os primeiros princípios ou dogmas. Mas é engraçado, fica falando essas palavras novas, né? Axioma, primeiro princípio, um exemplo disso. Olha só. Por exemplo, lá na aritmética temos certos princípios, certos dogmas, poderíamos dizer assim. Exemplo de um desses dogmas. Para todo número x, para todos os números x e y, quaisquer que sejam eles, sempre, se x é igual a y, então y é igual a x. Isso é um dogma, um axioma. Observe que isso é válido, que isso é admitido para quaisquer números x e y. Portanto, olha bem, num sistema desse, num sistema axiomático, partimos dos axiomas, como esse, por exemplo, e usamos os mecanismos de prova para concluir as consequências do sistema. E essas consequências são denominadas de teoremas. Teorema, olha o nome. Você lembra lá do Teorema de Pitágoras, por exemplo? O Teorema de Pitágoras é mais ou menos isso. Parte de certos axiomas da geometria, os primeiros princípios, e usando um mecanismo de prova, conclui certas coisas sobre triângulos retângulos. Conclui que em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas e o Teorema de Gödel, né? Vamos lá. O Teorema de Gödel estabelece limitações sobre os mecanismos de prova da aritmética. Olha só, limitações. Como assim? Vamos ver. Veja, por exemplo, o primeiro Teorema de Gödel. Veja só. O que esse teorema fala? E, até para dizer o que ele fala, temos que caminhar um pouco mais. Considere um sistema formal da aritmética. Um desses sistemas aí que parte de certos axiomas, usando certos mecanismos de prova para provar alguma coisa. Mas considere que um sistema desse seja um sistema consistente. Opa, aí apareceu aí de novo outra palavra nova, consistente. O que significa isso? Olha, significa que nele não podemos ter como verdadeiro A e não A. Ou seja, um sistema é consistente se nele a gente não pode ter uma afirmação e ao mesmo tempo a negação da afirmação como verdadeiras ao mesmo tempo. Não dá, ele perde a consistência, evidentemente. Suponha também que o seu conjunto de axiomas ou primeiros princípios seja decidível. Bom, o que significa isso? Existe um algoritmo que decide se uma afirmação é ou não um axioma.
E esse algoritmo decide isso em um tempo finito, decide. Pega uma afirmação qualquer, olha para ela e decide. Puxa, isso aqui é axioma. Uma outra, ele vai lá e decide. Não, isso aqui não é um axioma. Ou seja, o conjunto dos axiomas é decidível. É possível decidir se algo é ou não um axioma. Da mesma forma, suponha que o conjunto das consequências desses axiomas seja também um conjunto decidível. Isso é, o conjunto dos teoremas é decidível. Ou seja, nesse sistema sempre conseguimos decidir se uma afirmação é ou não um teorema. E decidir é aquilo mesmo. É pensar de uma forma algorítmica, né? E concluir, dar a resposta em um tempo finito. Então, chegamos lá. Nessas condições, o primeiro teorema da incompletude de Gödel afirma o seguinte. Presta atenção. Vamos lá. Nenhum sistema formal da aritmética que seja consistente e cujos teoremas formam um conjunto decidível é capaz de provar todas as verdades sobre as relações dos números naturais. Vale a pena olhar para isso aí. O teorema está falando que nenhum sistema formal, sistema de prova da aritmética, nenhum que seja consistente e cujos teoremas formam um conjunto decidível. Para esses sistemas, nesses sistemas, não se pode provar todas as verdades sobre as relações dos números naturais. Puxa, o que esse teorema está dizendo? Vamos pensar mais. Ele está dizendo que nesses sistemas da aritmética sempre há afirmações sobre os números naturais que são verdadeiras, presta atenção, afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro do sistema. Olha, se você não entendeu bem o que eu vinha dizendo, essa história, teorema de Gödel, sistemas axiomáticos e mecanismos de prova, aritmética, puxa, esquece tudo isso e presta atenção na seguinte afirmação, que é essa última, que está dizendo o seguinte: há afirmações sobre os números naturais que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro do sistema, que é o sistema da aritmética. Em outras palavras, há verdades que não podem ser provadas dentro do sistema, dentro da aritmética. Ainda em outras palavras, na aritmética, naquela aritmética definida conforme o teorema da incompletude de Gödel, o conceito de coisa verdadeira não coincide com o conceito de coisa provada. Claro, tudo isso dentro da aritmética. Puxa, olha só, rapaz. Lá na aritmética, conforme o teorema da incompletude de Gödel, o conceito de prova é mais fraco do que o conceito de verdade. Temos mais coisas verdadeiras do que coisas provadas. Claro que temos uma excelente conclusão dessa história, né? Suponha que a nossa razão seja a razão da prova. O que eu estou querendo dizer com isso? Suponha que o que conseguimos deduzir pela razão coincide exatamente com o que conseguimos provar. Prova conforme os mecanismos de prova da aritmética. Pois bem, cara, se fosse assim, conforme o teorema de Gödel, nossa razão teria limites. De novo, temos uma razão com limites. Puxa, mas é claro que nossa razão não coincide com tais mecanismos de prova. Certamente a nossa razão é mais do que isso, mais do que esses mecanismos. Mas a questão é a seguinte, que parece ser pouco mais do que isso. Não vai muito além disso aí também, não.
Mas a conclusão que temos é que tal fato melhora o nosso argumento. Aquele nosso argumento inicial que estamos querendo concluir que a nossa razão tem limites. Por quê? Veja bem como é que está o nosso argumento agora, como é que podemos formulá-lo agora. Lá nas premissas, antes a gente tinha o problema do tempo, mais o teorema da indecidibilidade de Turing. E agora nós vamos adicionar o teorema da incompletude de Gödel. E tudo isso implica, então, nossa razão tem limites. Ou seja, adicionamos naquelas premissas iniciais, além do problema do tempo e do teorema da indecidibilidade de Turing, né, que a gente tinha lá, o teorema da incompletude de Gödel. Olha, desse jeito, né, isso nos parece convencer mais que a nossa razão tem limites. Bom, é claro que não demonstramos que essa implicação é válida. Apenas estamos dizendo que suas premissas sustentam bem essa conclusão. Estamos dizendo que temos uma implicação forte. E por essa implicação forte, concluímos que a nossa razão tem limites. Veja só que coisa incrível. Razão com limites. Pensa sobre isso, pensa. Puxa, temos razão com limite. A nossa razão tem limites. Puxa, é claro que a gente precisa ser mais humilde, né? Por quê? Se ela tem limites, se esse é o fato, provavelmente há muito mais do lado de lá, do lado de fora daquilo que a razão consegue atingir, do que aqui dentro, daquilo que a razão resolve. Tem até um ditado sobre isso, né? Eu trocaria tudo que concebo pela minha razão, tudo que conheço e que deduzo pela minha razão, por apenas 1% daquilo que não concebo por essa razão, daquilo que não deduzo por essa razão. 1% daquilo que não conheço. Tudo que conheço por 1% do que não conheço. Eu trocaria. Olha, e seria um lucrão. É assim mesmo. Não vai pensando que tem muito potencial, que é um grande sabedor, que tem grande capacidade cognitiva superior. Não vai pensando nessas coisas, não. Não é bem assim. Somos, na verdade, bem menos do que parecemos ser. Temos, com certeza, bem provável mesmo, temos uma razão com limites. E, eu diria, limites severos. Não é possível, com essa razão limitada, conceber equações mágicas que dariam para nós soluções mágicas. Quer ver um exemplo? Na modernidade, muitas filosofias pregaram sistemas políticos utópicos. O marxismo é um caso desse. Uma equação, um algoritmo do que fazer para atingir a utopia do paraíso, da propriedade comum, na qual todos viveriam de forma pacífica, como irmãos. Puxa, deu tudo errado. Por que deu errado, hein? É porque a nossa razão tem limites. Não é possível, por essa razão, saber, descobrir e entender o caminho para esse paraíso. A gente é muito menos do que a gente imagina ser. Então, na pós-modernidade, por isso, ficamos mais precavidos. Estamos mais precavidos. Não dá para ficar acreditando em qualquer fórmula mágica, qualquer algoritmo mágico que nos prega soluções mágicas na direção de um paraíso. E isso serve também até para a vida pessoal. Viu o que o Lacan disse? Puxa,
Na psicanálise é interessante descobrir os buracos. Quais buracos? Aquilo que a razão não consegue resolver. E, devido a essas coisas que a nossa razão não consegue resolver, muitas vezes temos conflitos severos, problemas mesmo. Então, de qualquer forma, olhando para fora, olhando para dentro e vendo o mundo, olha, o melhor mesmo é ser humilde. Então, para terminar, lembre disso, firmemente lembre disso. Seja humilde. Somos muito menos do que imaginamos ser.